Gente, uma alegria estar aqui. Para quem não sabe, já fui membro da Alcance por muitos anos, inclusive na outra sede, então eu tenho um carinho enorme pelo André, pelo pastor Marciano, pelo pastor Luciano. Então, para mim, de verdade, é uma honra e muito especial ser convidado para estar falando com vocês, empreendedores da Alcance. Antes de falar sobre o que eu vou falar e me apresentar, eu queria conhecer rapidamente vocês. Pode ser? O pessoal está de manhã, está meio dormindo aqui, gente. Vamos dar uma esticada e eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, por favor, rapidamente, no lugar mesmo. Gente, eu só queria que sentasse. Aliás, quem é empreendedor aqui? Levanta a mão. Quem ainda não é? Legal, temos alguns que ainda não são empreendedores. Legal, gente. Eu queria que só sentasse quem já fez algum curso na Conquer, seja pós-graduação ou alguma liberação gratuita, você pudesse sentar. Só para eu ver aqui, sentiu a temperatura, quem conhece a gente, quem não conhece. Legal, bastante pessoas sentaram. Que maravilha, gente, que maravilha. Agora, queria que sentasse quem já conhecia a Conquer. Já tinha ouvido falar da Conquer, não por causa desse evento, mas quem já conhecia a Conquer. Legal, é muito massa ver que ainda tem gente que não conhece a Conquer. E todo mundo que não conhece, todo mundo está de pé e não conhece a Conquer. Vocês vão passar as próximas 2 horas de pé por causa disso, tá bom, gente? Não, tô brincando. Pode sentar, gente, pode sentar, pode sentar. Só queria conhecer um pouquinho melhor vocês. Gente, não tem passador de slide ou não tem passador de slide? Não tem, né? Tem? Tem? Não tem. Então eu vou fazer várias vezes joia, porque são vários slides, tá? Então, beleza. Eu olho para vocês mesmo, né? Legal, gente, bacana. Bom, pessoal, meu nome é Endel Favarin, pode passar o slide? Fundador da Conquer Business School. A Conquer, a gente fica muito feliz com o nosso impacto nesses 7 anos de vida. Já foram mais de 5 milhões de alunos, começamos em Curitiba, numa salinha de 45 metros quadrados. Já vou contar a história, já vou contar o que eu vou falar aqui. Mas começamos pequenininho, hoje são mais de 5 milhões de alunos, mais de 1.700 empresas atendidas, mais de 1.000 colaboradores, a gente está em mais de 100 países e a gente fica muito feliz, muito honrado e muito grato a Deus por ter sido uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros em tempos de Covid, sendo a única marca de educação que entrou para essa categoria. Então não entrou MIT, não entrou Harvard, mas no Brasil entrou a Conquer. Pode passar o slide, por favor. Aqui um pouquinho das empresas que a gente atende, já são mais de 1.700 empresas. A Conquer não nasceu para atender empresas, nasceu para atender você, né, levando habilidades que você precisa dominar para se destacar e crescer profissionalmente, seja qual for a sua área de atuação. Depois vieram as pós-graduações, que são um sucesso absurdo, depois eu falo um pouquinho mais, mas as empresas viram que, poxa, para a gente ter mais resultados, a gente precisa treinar essas habilidades que vocês ensinam na Conquer. E elas começaram a contratar a gente, 3 meses depois que a gente nasceu, e aí começou a bola de neve positiva. Então, hoje a gente está em todos os segmentos, todos os perfis. Só a título de curiosidade, hoje a gente já atende 9 das 10 maiores empresas do Brasil. A gente tinha 8 até então, a 9ª foi o Mercado Livre, agora recentemente. Está faltando só para a gente completar as 10 Toyota. Então, se tiver alguém da Toyota aqui, vamos conversar para resolver isso daqui, não estou brincando. Pode passar o slide. Aqui um pouquinho da Conquer na mídia, pode passar o slide. Essa aqui é minha família, sou muito grato a Deus pela família, a família sempre a base de tudo. Se não fosse uma esposa me apoiando, né, nos desertos, nos vales e nos desafios, não estaria aqui. Então, sou muito grato a Deus pela minha esposa. Estou há 16 anos com minha esposa, sou novo, mas estou há 16 anos com a minha esposa, com 17 anos. A gente começou a namorar, anos depois casamos, temos o Henrico, o Bartolomeu, que é esse bulldog francês, gente boa demais, querido demais. E o Francesco, que está para nascer nas próximas 4 semanas, a gente vai completar, enfim, a nossa família. E também, eu sei que muitos aqui são legendários, também sou legendário, 48.774. Aqui quem é legendário aqui? Raul. Quem que é legendário aqui? Tem poucos. Tem um trabalho para ser feito aqui, Glauco. Olha aí, ó. Mas, enfim, gente, muito feliz e muito honrado de estar aqui. Como eu falei, tenho um carinho muito especial por essa igreja, por essa casa. Não estou hoje congregando nessa igreja, hoje eu sou parte de uma outra igreja, mas sempre acompanhando as ministrações, as palavras do pastor Luciano e o pastor Marciano, enfim, que tanto nos ensinam, tanto nos abençoam. E vocês, membros dessa igreja, sabem que vocês são extremamente privilegiados e abençoados por terem uma equipe como essa liderando vocês. Bom, vamos lá, gente. O que eu queria falar na manhã de hoje? Pode passar o slide, por favor. Queria rapidamente começar. Vocês não precisam acompanhar aqui, tá? Rapidamente
ler aqui uma palavra em Êxodo 17. Só me acompanhem. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Por que eu quis ler essa rápida palavra? Porque eu tenho convicção que a obediência é a parte humana do milagre. Muitas vezes a gente espera o extraordinário de Deus, mas a gente também tem que fazer aquilo que está à nossa disposição, à nossa mão. E a obediência a quem, Deus? A obediência ao nosso firme fundamento, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ali tem todos os princípios para a gente ter uma boa vida. E a gente combater o bom combate e prosperar nessa terra, em todos os sentidos que eu quero dizer aqui. Então, meu objetivo de hoje é contar um pouquinho da história da Conquer, mas assim como o Sérgio fez aqui, quero trazer os princípios por trás das ações e estratégias e execuções que a gente fez ao longo da história da Conquer. E é muito especial isso, que a gente vê que tudo está na palavra de Deus e como a palavra de Deus é perfeita e uma boa lâmpada para os nossos pés. Então, esse é o objetivo da manhã de hoje. Vou contar de dois grandes momentos da Conquer, 2 grandes desafios: o início e a virada de chave na pandemia. E em cima de cada bloco dessa nossa história, eu vou trazendo alguns aprendizados. Bom, gente, como que a Conquer nasceu? A Conquer nasceu para resolver 3 problemas. Como todo empreendedor, a gente nasce para resolver problema. Então, a gente gosta de problema, porque por trás de todo problema existe uma oportunidade. O que a gente enxergou aliás, uma curiosidade, inclusive, 9 a cada 10 startups quebram. 50% dessas startups quebram porque elas não encontraram PMF. O que é o PMF? O Product Market Fit. Ou seja, não resolviam problema nenhum. Ou seja, empreendedores apaixonados demais por suas ideias, mas sem uma solução efetiva que o mercado está precisando. Então, focar em problema é essencial, insubstituível e negociável. Quanto mais latente for o problema que se resolve, obviamente, melhor. 3 problemas que a gente identificou no ensino tradicional. O ensino tradicional, gente, não ensinou as habilidades que a gente precisa para se desenvolver, para crescer e para se destacar profissionalmente. Como assim, Endel? Olhem que curioso, gente. O ensino tradicional faz uma criança subir aqui no tablado e apresentar um projeto de ciência, história ou o que for, briófitas, pteridófitas, e aquele conteúdo que a gente nunca mais vai ver na vida, mas não ensina a criança a controlar o friozinho na barriga, a se comunicar, a ser influente, a cuidar da comunicação verbal e não verbal. Gente, comunicação é tudo. Eu vou dizer que é uma das habilidades mais lucrativas do mundo. Influenciar o tempo todo, a gente está conversando, negociando, vendendo as nossas ideias, vendendo os nossos produtos. A título de curiosidade, 90% do tempo que você está acordado, você está comunicando, seja de forma verbal ou não verbal. 60% dos problemas dentro das empresas tem como causa raiz falhas em comunicação. Isso serve para tudo, inclusive relacionamento. Já tive a oportunidade de apoiar casais. O problema sempre, qual que é o pilar? Começa em comunicação. Isso serve para todas as esferas. E alguém ensina a gente sobre comunicação? E comunicação não é só, o cara é carismático, ele fala bem, um bom comunicador. Mentira. Isso não é uma boa comunicação. Comunicação é você saber estruturar na tua cabeça as ideias, saber influenciar, saber trazer as palavras certas, com a postura, com a entonação. Tem 1 milhão de coisas que envolvem comunicação. É muito mais profundo do que a gente imagina. E somos seres sociais, a gente deveria dominar essa habilidade. Outra habilidade que ninguém nos ensina, liderança. Para você crescer na vida, primeiro você precisa ser bom em alguma coisa. Para você escalar suas horas e crescer mais na vida, você precisa ensinar outras pessoas a serem boas naquilo que elas fazem. Que isso é formação de pessoas. Que isso é liderança. Então, liderança, se você não é um líder hoje, amanhã você provavelmente vai ser, se você tem a ambição de multiplicar os seus talentos. Então, você precisa aprender a ser um bom líder. E a maioria das pessoas não sabem liderar. Inclusive, saiu uma pesquisa no Brasil que 63% das lideranças no nosso Brasil, não estou falando em empresas públicas, tá? Estou falando em empresas privadas, são responsáveis por criar um clima, um ambiente desmotivador.
Você sabia que 76% das pessoas falam que o seu chefe imediato é a pior parte do seu trabalho? Inclusive, 60% delas topariam redução no seu salário para ver o seu chefe sendo substituído por outro? Talvez você seja essa pessoa, inclusive. Gente, a gente precisa acordar. Já vou falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Inteligência emocional. Aliás, ter uma equipe engajada é importante? Claro que é, gente. Se você não tiver uma equipe engajada, você vai ter uma equipe produzindo a 20, 30 km por hora, sendo que tem um motor à disposição para você estar performando a 200, 300 por hora. Então é só colocar na balança, vale a pena ou não me esforçar para ser um excelente líder, é aprender tudo o que eu deveria aprender para ser um excelente líder? Claro que vale. Liderados engajados são muito mais produtivos, entregam 400% mais resultados, faltam 10 vezes menos no trabalho, falam abertamente sobre os seus problemas. E liderado precisa ter essa abertura. Senão, aquele floco de neve, que é um problema dentro da equipe, vira uma bola de neve. Se não cuidado, no tempo correto e com velocidade. Inteligência emocional. 58% da nossa performance é atribuída à nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Capacidade de lidar com a pressão, com o estresse, com os desafios, com os desertos, com as mudanças. E ninguém fala sobre isso. Enfim, foi um amontoado de habilidades que ninguém nos ensinou, que a gente olhou, peraí, está errado o ensino tradicional. A gente devia ter aprendido isso com um método muito antigo, de um jeito que não era legal. Assistir uma aula, as pessoas falam, pô, ainda você fundou a escola porque você gosta de escola. Não, eu fundei a escola porque eu não gostava de escola, gente. Não era um bom aluno, dormia dentro da sala de aula. Por quê? Porque não ensinava aquilo que precisava para a gente crescer profissionalmente. E o terceiro pilar, professores muito teóricos, muito quadrados, sem a vivência prática naquilo que ensinam. E aí, na contramão, nasceram nossos 3 pilares: conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, que você aprende num dia e já sai aplicando. Professores de mercado. Então, hoje, professores das melhores empresas, gente, sei lá, Google, Boticário, Nestlé, Uber, Gol, Itaú. Gente, qualquer empresa que você pensar, tem algum profissional que faz parte do nosso time de professores. São mais de 500 professores que fazem parte desse grupo. E uma metodologia, como os nossos alunos falam, que eu tenho muito orgulho, porque eu me identifico muito com isso, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Então, esses são os nossos 3 pilares, assim que a gente nasceu em 2016. Pode avançar. E bom, gente, a gente começou bem pequenininho, numa sala de 45 metros quadrados. Aliás, só vou dar um passo para trás e abrir um parênteses, em linha com o que o André me apresentou. Eu estudei Direito, não me identifiquei muito com Direito, tinha pressa para crescer e não gostava muito dos formalismos do Direito. E aí peguei um mês de férias da empresa que eu trabalhava numa empresa de auditoria, a PwC, talvez muitos conheçam, e fui para a rua vender no porta a porta. A gente criou um cardápio digital para vender para restaurantes por quilo, à vontade, menu executivo. Assim que eu comecei minha jornada empreendedora, 8h30 da manhã até as 10 horas da noite, literalmente andando pelas ruas e bairros da cidade a partir de 2014. Peguei um mês de férias, vendemos para 150 restaurantes, voltei para a PwC, pedi demissão. Eu queria fazer esse teste, estava para casar, as contas altas, desafio enorme, então eu queria, com um mínimo de segurança, vamos dizer assim, para ver se aquele produto tinha o seu PMF, o Product Market Fit. Enfim, vendemos, voltei para a PwC, pedi demissão, e aí a jornada empreendedora começou cheia de desafios. Não vou entrar muito no mérito aqui, não quero focar tanto nessa história, nessa parte da história, mas em paralelo ao cardápio digital que a gente vendia no porta a porta, depois veio a ideia da gente passar a vender aquilo que a gente usava para vender, que é a Vindi, que o André falou. É como se fosse uma maquineta digital que permite qualquer empreendedor, dono de negócio, vender o seu produto não só no parcelado, mas no recorrente. Ou seja, aquele método que não toma o limite do cartão. Basicamente é isso. Então, minha jornada empreendedora foi essa, com o almoço e depois vendendo a Vindi. No porta a porta, a Vindi nos proporcionou aumentar o leque, né? Porque antes a gente só vendia para restaurantes por quilo, né? Era focado no nicho do almoço. Com a Vindi, a gente também podia vender para academias, ONGs, igrejas, histórias de contabilidade e assim por diante. E nessa jornada empreendedora, eu e meu sócio, a gente passou a desenvolver, porque a gente tinha fome, a gente tinha vontade de crescer, a gente queria ser excelente naquilo que a gente fazia e começamos a desenvolver por conta própria, estudando, enfim, de tudo quanto é jeito, comunicação, liderança, vendas.
e assim por diante, produtividade. E aquilo mudou tanto a nossa vida e os nossos resultados que parece que caiu um véu dos nossos olhos. A gente olhou, uau, por que ninguém nos ensinou isso antes? E é tão especial isso, a gente está vivendo tanta diferença nos nossos resultados. Por que a gente não abre uma escola para ensinar isso? Que ninguém nos ensinou. Porque a gente olhou para o advogado, que era a nossa praia até então. O melhor advogado é o que tirou a maior nota na OAB? Claro que não. Conhecimento técnico está aí, à disposição. Agora com inteligência artificial, então, o melhor advogado quem que é? Aquele que é mais influente, que sabe se comunicar melhor, que sabe vender mais, que tem uma excelente oratória para fazer boas defesas, que tem inteligência emocional, porque ele vai ter problema. Isso é uma certeza, gente. Todo mundo vai ter problema, vai passar por um monte de deserto. E eu sempre falo, o problema não é o problema, é como a gente reage ao problema. Então, inteligência emocional é algo essencial e fundamental? Sim. E aí a gente olhou para, peraí, não se limita ao advogado, serve para o engenheiro, publicitário, empreendedor, designer, sei lá, médico, psicólogo, qualquer profissional, independentemente da área de atuação. E aí nasceu a Conquer. Mas, gente, começamos bem pequenininho, agora sim fecho parênteses e volto, numa salinha bem pequena, bem suada, inclusive, a nossa reforma, a gente não tinha dinheiro, a gente era empreendedor, por mais que a gente estava começando a ter resultados nos nossos negócios, não era o suficiente para a gente acumular patrimônio. Inclusive, a Conquer, a gente começou com cada um dos sócios investindo R$12 mil. E eu vou ser muito sincero, esses R$12 mil era um dinheiro que eu não tinha. Na época, para mim era muito. Inclusive, eu lembro discutindo com a minha esposa, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? É R$12 mil. E, enfim, minha esposa sempre me inspirou o meu melhor, né, a ser forte, a ser corajoso, a gente arriscar, ir para cima, e a gente decidiu, vamos em frente com a Conquer. A gente acredita nessa escola e no que ela vai ensinar. E aí cada um aportando R$12 mil, a gente pegou uma salinha de 45 metros quadrados, era bem pequenininha, a gente mesmo reformou, meu pai me ajudou a botar os canos, elétrica, decoração, a gente fez super low cost, bem baratinho para a gente conseguir tirar aquela ideia do papel e começar a levar essas habilidades para as pessoas. Mas aí, gente, 6 meses depois da ideia, a construção do primeiro produto, do primeiro curso, que era de produtividade e inteligência financeira, veio um grande desafio, ou já estava, na verdade, crescendo esse desafio dentro de nós, que era o de conquistar o primeiro aluno. Como é que chega o primeiro aluno? Como é que a gente vende esse produto que a gente acredita? A gente nunca tinha vendido isso, né? E, bom, gente, a gente tentou um pouco de tudo. Pode passar o slide. A gente se vestiu de astronauta, foi nas saídas de faculdades, pós-graduações, a gente divulgava, panfletava, falava da Conquer, importante, 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 importante. A gente conseguiu uma permuta na rádio, um produto que a gente nem tinha ainda, mas já conseguimos uma permuta na rádio. Pessoal falando da rádio, do que seria a Escola Conquer. Redes sociais dos nossos amigos, a gente pediu para um monte, vizinhos, a gente batia no porta a porta de todos os prédios, de toda a região ali, para divulgar a Conquer. Posts de amigos, mídia paga, claro que investimos em marketing digital também, mas nada dava certo. A gente não conseguia nosso primeiro aluno. E, inclusive, perdemos um sócio. Esse dói mais que você, André, dos R$1.000, viu? Esse dói mais, Ele foi o que parou e pensou sobre os R$12 mil e falou, é muito, não vou. Não está dando certo, a gente está na saída de faculdades, estamos panfletando, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, e o jogo não está virando, as coisas não estão acontecendo. Eu não vou, enfim, quero o meu pouco que eu investi aqui de volta, e vou deixar vocês seguirem, se vocês quiserem seguir, porque para mim, enfim, isso aqui não é para mim. De 4, nos tornamos 3, aos 48 do segundo tempo. E bom, gente, a gente estava literalmente vivendo um deserto, porque tinha que dar certo. A gente não tinha opção, sendo muito sincero, de não dar certo. Aí a gente dependia financeiramente daquilo. A gente precisava pagar as nossas contas. Nosso futuro estava vinculado a isso. E a gente acreditava no propósito, né, no impacto que a Conquer iria proporcionar na vida das pessoas. E continuamos, até que veio uma ideia, enfim, os downloads, que vem direto do céu. Eu falo que a gente faz o ordinário e Deus entrega o extraordinário nas nossas mãos. E aí veio a ideia, pode passar o slide. Essa é a dona Frida, mãe do Joseph, mas não tem vídeo, já vou falar dela, uma senhora querida. Mas foi ela, gente, uma das responsáveis por a gente conseguir nossos
primeiros alunos, olha só. Gente, qual que é a história? Veio aquele download. Por que a gente não adiciona no LinkedIn 30 mil pessoas e convida uma a uma dessas pessoas para irem até a escola e a gente dá aula de graça para as pessoas experimentarem nosso produto, para elas verem o impacto daquilo que a gente está prometendo. E todo mundo achou maravilhosa a ideia. Vamos embora, porque o nosso público está no LinkedIn, pessoas que querem mais para a sua vida, mais para a sua carreira, querem se destacar profissionalmente. E aí, a gente ensinou a dona Frida, a mãe do Diogo, não está rodando vídeos, né? Não está, né? Mas não tem problema. É um videozinho, ela dando um alô. Lá de 2016. A gente ensinou a dona Frida a ligar o computador. A gente ensinou a dona Frida a logar no LinkedIn. Através do LinkedIn do filho dela, a gente ensinou ela a filtrar pessoas por Curitiba. E não conseguiu 30 mil, não atingiu essa meta, mas ela convidou 10 mil pessoas no LinkedIn. Pode ir para o próximo slide. E dessas 10 mil pessoas que ela convidou no LinkedIn, uma a uma, claro que alguns Joãos ela chamou de Maria, algumas Marias ela chamou de João, no Ctrl+C, Ctrl+V, mas enfim, deu tudo certo. Das 10 mil pessoas, 400 foram até a escola. E das 400 pessoas que foram até a escola, a gente deu aula, e não pensem que foi fácil ainda, tá? Porque, gente, a gente abria 3 turnos. A gente estava com um leque super aberto, a gente precisava fazer acontecer. Era de manhã, tarde e noite, aulas de 2 horas e meia. Eu olho para trás, 2 horas e meia, a gente dava 2 horas e meia, 5 horas, enfim, quase 8 horas de aula a dia. Eu olho para trás, porque a gente não dava meia hora, 40 minutos, era só um gostinho. Mas enfim, coisas que a gente vai errando ao longo da nossa vida. Workshops, aulas gratuitas, aulas de spoilers, a gente chamava de aula spoiler. Aula spoiler, lembra spoiler que estava na moda uma época? O spoiler era o gostinho, sabe? Do que viria a ser. E, gente, quantas vezes, as pessoas se inscreviam de graça, né? Quantas vezes a gente tinha 20, 30, 40 inscritos e aparecia 0 pessoas? Quantas vezes tinham 30, 40 inscritos e aparecia 1 pessoa? E eu lembro até hoje, quando apareceu uma vez, uma única pessoa, pela primeira vez, a gente nunca tinha, a gente ficou baleado ali, né? Pô, caramba, será que só a gente acredita nisso daqui? E eu lembro a gente lá no fundo da sala, na salinha ali, no canto, era bem pequenininho. E aí, vamos dar aula ou não vamos dar aula? Eu falei, vamos dar aula. Vamos entregar nosso melhor. Se a gente quer impactar muitas pessoas, a gente não tinha ideia que a gente iria impactar um dia 5 milhões de alunos. Mas se a gente quer impactar muitas pessoas, a gente precisa entregar o nosso melhor, nem que seja para uma única pessoa. Se a gente quer ter a oportunidade de ser fiel no muito, a gente tem que ser muito fiel no pouco. Porque se a gente não for fiel no pouco, a gente não vai ter a oportunidade de ser fiel no muito. Que moral a gente vai ter para querer grandes projetos, se o pequeno projeto a gente não dá o nosso melhor? Não tem sentido, não tem lógica. E a Bíblia é muito sábia quando diz e quando fala a respeito disso. E bom, dos 400 participantes, 36 se tornaram nossos 36 primeiros alunos. Isso em agosto de 2016, para vocês entenderem um pouquinho da história. E bom, gente, pode passar o slide. O que eu gostaria de trazer, pelo menos desse primeiro bloco da nossa história? O primeiro aprendizado. Qual que é o primeiro aprendizado, gente? Pode passar o slide. Não, pode passar. Pode passar. Esse aqui estava... Aqui, pode parar aí. O primeiro slide que eu quero trazer, a primeira reflexão, é que acreditar que é possível é essencial para a gente conquistar os nossos objetivos. Claro que visão sem ação é igual a ilusão. Mas... antes de agirmos, precisamos acreditar. A gente precisa ter fé naquilo, na nossa missão, naquilo que a gente está proposto a fazer, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Pode avançar. Pode avançar. E é tão especial isso, gente, que eu estou falando, é que é cientificamente comprovado o poder dos pensamentos. Como assim, hein, Deu? É químico. O psicólogo esportivo na Cleveland Clinic Foundation, Wang Yu, ele realizou um experimento em que pessoas imaginavam exercitar exaustivamente seus bíceps 5 vezes por semana por cerca de 6 semanas. Gente, só imaginavam. Vocês acham que aconteceu alguma coisa? Quem é a turma do sim? Quem é a turma do não? Gente, se não fosse sim, não estaria apresentando, né? Gente, olha que loucura. Pode passar o slide. Aconteceu um aumento de 13,5% no tamanho do músculo e na força
Resultado que persistiu 3 meses após o fim do experimento. Só abrindo um parênteses, não é uma recomendação para você trancar a academia, tá? Por favor. Inclusive, meu médico está aí, o doutor Marco, bem? Não é essa recomendação, não vamos me entender mal, tá? Mas o que eu quero mostrar é que os nossos pensamentos liberam química. Pode passar o slide. Inclusive, tem um estudo bem interessante da doutora Teresa Albelli que diz o óbvio. Todos os pensamentos liberam substâncias químicas no cérebro. Concentrar-se em pensamentos negativos efetivamente enfraquece o cérebro, reduz seu vigor e seu tamanho e seu ritmo. No polo oposto, ter pensamentos positivos, felizes, esperançosos, otimistas e alegres diminui o nível de cortisona, que é o hormônio de estresse, e produz serotonina, que além de bem-estar, ativa o sistema imunológico. Nossos pensamentos impactam nossas emoções. Nossas emoções impactam nossas ações. Eu não estou falando pensamento por pensamento. Poder do pensamento. Não é isso. É que pensamento está sempre sendo conectado com as suas ações. Perfeito? Pode avançar. E, gente, a Bíblia é tão poderosa e tão especial, e tem que ser nosso firme fundamento, é a lâmpada para os nossos pés, que está tudo ali, gente. Está tudo ali. Tem um versículo que eu gosto muito em 2 Coríntios 5:7, que diz para andarmos, como? Pelo que a gente vê? Não, mas por fé. Porque a gente não anda pelo que a gente vê, mas a gente anda pela nossa fé, gente. E o que é fé? É o que a gente está cultivando dentro da nossa cabeça, são os nossos pensamentos. Provérbios 4, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olhe firme para frente com toda a confiança, assim como tu pensas, tu és. E ainda, que tipo de pensamento a gente deve ter? Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vocês sabiam que, li um estudo recente, que 30 minutos por dia, apenas 30 minutos por dia, você reclamando ou ouvindo reclamação, é o suficiente para reduzir uma parte do teu cérebro, que é o hipocampo, responsável pela tua memória e capacidade de pensamento crítico e capacidade de aprendizagem? 30 minutos. Apenas 30 minutos. Ou seja, estamos aqui filosofando, falando de coisas de outro planeta? Não. A gente está falando do nosso corpo humano. E a gente está falando aqui do nosso manual. Que quem escreveu foi o nosso Criador. Que sabe como que a gente funciona. E muitas vezes a gente tenta ficar decifrando por conta própria, sendo que está aqui a resposta. E se a gente estiver agindo em desacordo, a gente não está obedecendo. E se a gente não está obedecendo, não vem a parte que a gente espera. Do ordinário que a gente faz a parte do extraordinário. A gente tem que fazer a nossa parte. Senão a gente fica apontando o dedo para todo mundo e para Deus. E o que está a sua responsabilidade, o seu livre-arbítrio, você não faz. Não tem lógica. Não tem sentido. Pode passar. Na vida, gente, diante das dificuldades, problemas, desafios, a gente sempre vai ter duas opções. Ser uma vítima sofredora ou um herói aprendiz. A gente acabou de ouvir uma história de um irmão aqui, o Sérgio, claramente foi um herói aprendiz, que diante das dificuldades, dos problemas, ao invés de se render, pelo contrário, seguiu adiante, seguiu em frente, se questionou: o que eu tenho para aprender com isso? Por que eu estou vivendo isso? O que Deus está querendo conversar comigo ou falar comigo através dessa situação que eu estou vivendo? Porque Deus usa situações para nos moldar e para nos lapidar, para a gente se tornar mais parecido com Ele. Tudo coopera. Então a gente precisa estar com um olhar atento. E qual que a oportunidade está escondida por trás disso? Já vou falar mais sobre esse tópico também, mas pode avançar. E o aprendizado número 1, empreendedores, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, a gente vive com muita incerteza. É muito risco o jogo que a gente joga. E eu aprendi que quanto maior o risco, ou maior a incerteza, maior a chance da gente ganhar mais. Basicamente isso. E nesse sentido, aprendi que sucesso depende da sua habilidade de lidar com as incertezas. E para lidar com as incertezas de forma coerente, bem fundamentado, e não sozinho, a gente precisa aprender a andar, não pelas nossas circunstâncias, mas a andar acima das circunstâncias. Não andar pelo que a gente vê,
mas ter fé naquele que nos chamou, naquele que anda ao nosso lado, nos momentos das dificuldades, dos desafios, nos tempos bons e nos tempos ruins. Pode passar. Aprendizado número 2. Pode avançar. Esse é um outdoor que o Netflix colocou lá no Vale do Silício, na Califórnia, que é bem interessante, que diz assim: não desista seus sonhos, nós começamos com DVDs. Lembram da época que o Netflix entregava DVDs em casa? Não sei quem é dessa época. Mas, enfim, eles começaram assim, errado. Né? Eu digo, começaram errado. Né? O YouTube, vocês sabiam que o YouTube começou como um site de namoro? Sabiam? Vocês sabiam que a Nintendo, videogame, nasceu vendendo jogos de cartas? Sabiam dessa? Não? Pode avançar. E o que eu quero trazer com essas histórias, gente? A experimentação é o motor da inovação. A gente precisa arriscar, a gente precisa tentar, a gente precisa estar disposto a pisar em territórios que a gente não conhece ainda. A gente precisa estar disposto a lidar com as incertezas. A gente tem que viver a cultura da experimentação. Empreendedor, se você não vive a cultura da experimentação, você não vai inovar de jeito nenhum. O que é experimentar? É arriscar, é tentar coisas novas. Inclusive, tem uma frase de um poeta romano que eu gosto muito, do Ovídio, que diz: jogue a isca onde você menos espera haverá peixe. A nossa história reflete 3 meninos que começaram a escola jogando um monte de isca. A gente não sabia qual era o caminho, o que ia dar certo, mas a gente estava lá, perseverando, tentando, perseverando e tentando, até as coisas acontecerem. Afinal de contas, o jogo só vira para quem não desiste. Pode passar. E a Bíblia é tão poderosa nesse sentido, que claro que a Bíblia fala sobre a importância da gente planejar, mas tem gente muito sustentada ou pesando ou desequilibrando para o planejamento. E fica usando o planejamento como desculpa para não agir. E o melhor planejamento hoje é ação. É o campo de batalha. Ali que de fato que a gente aprende. Não é na arquibancada, não. É indo para dentro de campo. Ali que a gente vai colher os nossos maiores aprendizados. Em Eclesiastes está escrito que quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca vai plantar, nem vai colher nada. E aqui é uma reflexão de mexa-se. Empreendedores, mexam-se. Uma coisa que as pessoas que trabalham comigo escutam muito de mim, que para mim é uma frase de vida, é: seja impaciente com as suas ações. Seja impaciente com as suas ações e paciente com o seu resultado. As pessoas invertem a lógica. Elas estão impacientes com o resultado e pacientes demais com elas mesmas. Ficam com o braço cruzado esperando que alguma coisa vai acontecer. Não dá passo nenhum, não joga isca nenhuma, não faz sua parte. Você tem que fazer tua parte. Você tem que cooperar com Deus. Você tem que multiplicar os seus talentos. Não adianta ela pegar o teu talento, enterrar ele e ficar com o braço cruzado esperando alguma coisa acontecer. O que deu para esse que pegou o talento e guardou? Deu boa? Deu boa? Não. Por que ele escondeu? O que ele tinha? O que dominava ele? O que dominava ele? O medo. Nossa capacidade de termos sucessos é proporcional à nossa capacidade de lidarmos com as incertezas. E que bom que a gente pode contar com Deus para a gente trilhar esses caminhos incertos. Que Ele é certo. Pode avançar, gente, por favor. Bom, aprendizado número 2, joga a isca onde você menos espera haverá peixe. Pode avançar. E aí, gente, veio a pandemia. A Conquer, só dando um destaque, a gente, 1 ano depois, abriu uma segunda unidade em São Paulo, depois Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, fomos crescendo. Até fevereiro de 2020, lembrando que a pandemia veio para o Brasil, veio oficialmente, dia 12 de março de 2020. Mas até fevereiro, a Conquer estava com 13 unidades em 8 cidades. A gente estava num ritmo bem legal de crescimento. No físico, a gente era 100% presencial. A gente tinha um plano em 2020 para abrir 20 escolas, além daquelas 13 que a gente tinha. Então, a gente estava num ritmo acelerado. E aí veio a pandemia. Pode passar. A pandemia, gente, foi... Quem estava empreendendo na pandemia? A maioria, muitos. Eu vou dizer, pessoalmente falando, para mim foi um dos momentos mais desafiadores que eu já passei
profissionalmente falando e pessoalmente falando. Foi muito desafiador. Muito desafiador. Depois eu conto um pouquinho mais da história e dos desafios, mas foi um momento que eu diria que foi tenebroso, gente. Estava tudo balançando na minha vida, tudo quebrando, literalmente, na minha vida. E mesmo a Conquer, que a gente olhava, que era a nossa... Enfim, que a gente batalhava, acreditava muito no impacto, e, enfim, a gente estava vendo desmoronando. Virou um castelo de areia da noite para o dia, indo para o buraco, literalmente. E, bom, o que a gente fez? A primeira ação que a gente fez foi transformar as aulas presenciais para o ao vivo. Era uma quinta-feira, 12 de março. Segunda-feira, eu não lembro qual data era, começaram as aulas ao vivo. A gente falou para os alunos tinham pago pelo presencial, a gente falou para os alunos, a partir de segunda-feira é online. Ah, mas eu não paguei por isso. Experimenta. Se você não gostar, nos avisa que a gente cancela. Os alunos foram para o online, da noite para o dia, final de semana. Graças a Deus, menos de 1% de cancelamento no período da pandemia. Mas isso não pagava as contas. Isso era só retenção dos alunos. Uma empresa, você sabe, vive de faturamento. E as pessoas muitas vezes imaginam, por ser uma empresa grande, tão tranquila. Não, o tombo é só maior. A empresa grande, sem parar de faturar, também é um problemaço. Quem é empresário aqui, dono de uma empresa de um porte maior, sabe do que eu estou falando. Não é porque você fatura milhões que as coisas estão tranquilas. Pelo contrário. A folha de pagamento é de milhões também, os impostos são de milhões também, a taxa do cartão são de centenas de milhares. Enfim, é outro jogo. Porque muitas pessoas acabam iludidas. Ah, não, esse estava tranquilo, a empresa era grande. E a gente também não era tão grande, não. A gente era uma empresa que tinha 90 colaboradores na época, mais de 200 professores. Só para vocês terem ideia, 1/3 do nosso quadro, do nosso time ali, estavam em contrato de experiência. Por quê? A gente estava expandindo. E quando que uma empresa quebra? Quando ela nasce e não encontra o PMF, que a gente já falou, que é o Product Market Fit, ou seja, não resolve problema nenhum, ou num segundo momento, que é muito perigoso e delicado nas empresas, que é quando elas estão expandindo. Quando você está expandindo, você está fazendo uma aposta futura, aliás, investindo no presente para uma aposta futura, de retorno. Ou seja, você recebe uma rasteira nesse momento, é extremamente delicado, extremamente perigoso. E a Conquer sempre viveu em modo expansão. A gente começou em 3, a gente não tinha recursos. O dinheiro que entrava, a gente reinvestia. Não era para a gente. Até, inclusive, num período cheio de desafios, que eu estava um pouco frustrado, eu lembro que eu conversei com uma empreendedora e ela me falou ainda, isso é normal. Primeiro, a empresa é pobre e o empresário é pobre. Depois, a empresa fica rica, mas o empresário continua pobre, porque ele está acreditando no futuro. E só assim, ou só num terceiro momento, que espero que todos cheguem nessa terceira fase, que é a empresa rica com empresário rico. E, bom, a gente estava na fase que a empresa estava prosperando, mas a gente ainda estava, enfim, vou dizer, começando a empreender. E aí, aliás, empresa rica, mas entre aspas, cheia de contas. E se continuasse do jeito que estavam as vendas, a gente já tinha data para fechar as empresas. Inclusive, a gente teve que desligar 1/3 do nosso time nas primeiras 2 semanas, porque a gente estava entrando num... Eu sempre trouxe essa alusão. A gente estava entrando num rio que a gente não sabia a força da correnteza, a gente não sabia a profundidade, a gente não sabia o entre-margem, a gente não sabia se demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E a gente era bootstrap na época. O que é bootstrap? Empresa que é autofinanciada. A gente nunca pegou empréstimo, não tinha investidor. Era o resultado que alavancava a empresa. Então, a gente estava sensível. Era uma situação muito delicada que a gente estava vivendo. E aí veio uma outra ação estratégica que a gente tomou, e óbvia, que foi pegar os cursos presenciais, gravar eles e vender cursos gravados. Das habilidades que a gente gravou todas elas. A produtividade gravado, inteligência emocional gravado, oratória gravado e assim por diante. 10 cursos. Mas vou ser bem sincero, gente, a venda desses cursos não pagava nem 30% das nossas contas. Os nossos cursos presenciais eram em torno de 2, 3 mil reais lá em 2016, 2017, 2018. Um gravado era em torno de 700 reais. Ou seja, a gente fez mais enxuto para caber mais no bolso das pessoas, numa situação que ninguém estava colocando a mão no bolso, inclusive. Estava todo mundo inseguro, estava todo mundo sofrendo. Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que meu negócio não vai fechar no dia de amanhã? Pelo menos minha cabeça era assim o tempo todo. E, bom, lançamos esse curso mais acessível. Vendia muito pouco.
e, enfim, não estava pagando as nossas contas. Então, estávamos caminhando, literalmente, para o buraco no nosso negócio. E, bom, e aí veio a cultura da experimentação. Levem muito a sério isso, gente. São pequenas chaves, mas trazem muito resultado. O meu sócio veio, hein, Deu? O que você acha da gente liberar o curso que mais está sendo vendido agora, que não paga nenhuma conta, mas é o que mais está sendo vendido, no momento que você não tem nada, qualquer coisa é, muito. Por que a gente não libera de forma gratuita o curso de inteligência emocional? Afinal de contas, cara, está todo mundo sofrendo. Em primeiro lugar, a gente está sofrendo. Eu sempre falo que a Conquer, em primeiro lugar, sempre foi para mim. Eu era o primeiro aluno da Conquer. Por que a gente está, enfim, a gente estava vivendo uma situação muito, muito ruim, gente. Tinha muitos amigos empresários, empreendedores, e estava todo mundo... A primeira onda ali foi contra os empresários, né? Foi, enfim, muito forte. E aí... Aliás, pode passar o slide, acho que está no próximo slide. Ele me mandou essa mensagem no WhatsApp, que é uma frase, essa é a imagem original mesmo, que dizia assim: faça o que for necessário para construir confiança e lealdade com seus clientes agora, e essa lealdade vai sobreviver para além dessa crise. Lembre-se, vai existir um além. Claro que o além a gente não imaginava que eram anos. Na nossa cabeça a gente imaginava, uns 6 meses as coisas se resolvem. E as pessoas que vão ter acesso a esse curso gratuito vão gostar tanto e vão ser tão impactadas que daqui a um ano, quando elas pensarem em desenvolvimento profissional, vão lembrar da gente. E bom, falamos com o sócio, o outro estava um pouco mais resistente, mas, vamos embora, esse nosso propósito é alavancar vidas, alavancar carreiras, alavancar negócios, fazer a diferença no resultado mesmo das pessoas, e está todo mundo com seus resultados afetados, com os seus corações balançando. Vamos fazer, vamos ajudar. É algo que a gente pode, enfim, distribuir para as pessoas de forma gratuita nesse momento e somar. Eu lembro que todo mundo achou uma loucura, nosso próprio time achou uma loucura. Eu lembro meu pai me dando uma bronca. Vai liberar de forma gratuita o curso, não faz sentido. É o que mais está vendendo. E, enfim, a gente tinha muita confiança no produto e muita confiança no propósito do nosso negócio. E aí, gente, só a título de curiosidade, até fevereiro de 2020, a gente tinha tido 35 mil alunos no presencial. Então, quando a gente liberou de forma gratuita, o que a gente imaginou? Umas 20 mil pessoas vão se inscrever nesse curso gratuito. Era um curso gravado, tá? Lembrem disso. E aí liberamos. Fizemos um vídeo bem bacana, o vídeo não vai rodar aqui. Em 2 semanas, atingimos 500 mil de alunos, gente. Aquilo fez nosso queixo cair, a gente não estava entendendo nada. O que está acontecendo aqui na Conquer? 500 mil pessoas. Gente, todos os grupos de WhatsApp. Aliás, quem recebeu o link para se inscrever no curso gratuito de inteligência emocional em 2020? Bastante gente, legal, bastante gente. Gente, sabe aqueles grupos mais aleatórios da família e dos parentes e dos que você estudou há 10 anos atrás? Todo mundo compartilhando o link. E pessoas que nem sabiam que eu era fundador da Conquer. Isso é o mais legal. Todo mundo compartilhando, cara, façam. Já ouvi falar dessa escola é boa, é liberada de forma gratuita, façam. Gente, 500 mil de alunos. Eu lembro que naquela época o Facebook me chamou para palestrar no evento deles, o Google, o Marcelo Taz, um monte de gente chamando a gente para falar da Conquer, do impacto da Conquer. Fomos responsáveis pelo maior pico de busca na história do Brasil pela palavra inteligência emocional. Mas ninguém sabe, a gente estava quebrando. Isso daqui só encareceu nossas contas. A gente não sabia, a gente liberou de forma gratuita 500 mil pessoas acessando o seu site. Exige muito investimento em tecnologia para manter aquilo de pé. Ou seja, a gente só embicou mais ainda a nossa empresa com essa liberação. Mas, enfim, Deus é bom, Deus é fiel, a gente faz o que está à nossa parte, a gente entrega o nosso máximo, a gente entrega o nosso melhor, a gente faz aquilo que é ao nosso alcance, e Ele vem com o sobrenatural. Veio mais um daqueles downloads. Que Deus não te entrega tudo de mão beijada, não, gente. Vem aqui, ó. E a gente tem que fazer. Veio mais um download, gente. Por quê que a gente não cria uma aula ao vivo para marcar o encerramento da liberação desse curso gravado e nessa aula ao vivo a gente vende alguma coisa? Pô, sensacional. Meus sócios compraram uma ideia e criamos uma aula ao vivo, dia 5 de maio de 2020. Nunca vou me esquecer dessa data. Pode passar o slide. A gente criou, aliás, esses são os depoimentos, maravilhosos depoimentos, as pessoas tendo as vidas transformadas. Gente, foi uma loucura. A Conquer estava
em tudo quanto é lugar. A gente estava de queixo caído, as pessoas se derretendo, literalmente falando, cara, estava pensando em me suicidar. Por causa desse curso, enfim, joguei fora esse pensamento. Eu estava com um problema em casa, com a minha família, com meu filho. Graças a esse curso, passado. Eu estava com um problema no meu trabalho, não sabia como conduzir. Graças a esse curso, voltei para a posição, estou centrado, estou conseguindo voltar para a luta. Enfim, muitos depoimentos. E aí que nos impulsionou a gente criar essa aula ao vivo, que era um curso gravado, 4 semanas, que você podia acessar e fazer no teu ritmo. E aí veio a aula ao vivo, pode passar o slide. Essa aula ao vivo, estou ali no QG da Conquer, vazio o QG, não tinha ninguém, era pandemia, 5 de maio de 2020, na verdade estava meu sócio e uma gerente de marketing lá no espaço. E eu toquei uma aula, gente, super simples, com o meu computador meia boca, na época Wi-Fi meia boca, com fonezinho de fio. Hoje, se eu apareço assim, se eu apareço sem maquiagem, meu time de marketing já me puxa a orelha, gente. Hoje tem um monte de protocolo lá. 10 luzes, 2 Wi-Fi, fonezinho bonito, etc. Mas na época, gente, o que tinha ali era vontade. Vontade. E onde tem vontade, a gente multiplica por 10 a chance de dar certo. E aí conduzi uma aula, gente, numa época que existia quase que a batalha das transmissões no YouTube. Lembra que o Gustavo Lima estava lá, a Mara Maraíza e todos os sertanejos, que eu não sei o nome, estavam lá com essas lives, o Alok, enfim, todo mundo lá. Aquelas lives de milhões ali, e apareceu a Conquer no meio delas, com a sua live. E, gente, foi surpreendente. Nessa live no YouTube, lembra daquele período, né? Um monte de live no YouTube, lembram, né? Foi muito especial. O máximo que eu tinha dado palestra, acho que eram 500, 800 pessoas antes da pandemia. E aí um númerozinho, eu ficava olhando para o YouTube. Tinha 45 mil pessoas me acompanhando ao vivo naquela aula. Pensa no frio na barriga. Eu olhava para aquele número, opa, volta. Olhava para aquele número, volta. 45 mil pessoas acompanhando aquela live. E eu sabia quão importante era aquele momento para a gente, enfim, nossa esperança de sair da pandemia, de vencer a pandemia. De sair a quebradeira que a gente estava para, enfim, enfrentar. E aí passaram 140 mil pessoas na live, 3 professores convidados, eu conduzi a aula, entrevistei os 3, trazia conteúdo, entrevistava, trazia conteúdo, entrevistava, trazia conteúdo. Chegou o final, pitch de vendas. Gente, sabe quando? Quem que é vendedor aqui? Sabe quando você, encaixou? Sabe quando você tem aquele sentimento de encaixou, vai dar boa, vai dar certo? Acabei a live, era umas 9h30 da noite, 5 de maio de 2020, com essa sensação. Tirei o fonezinho, olhei para o lado, estava meu sócio e a gerente de marketing, gente. Quando eu olhei para eles, eu estava muito feliz. Pô, tinha dado o meu máximo ali, eu olhei para eles, os dois, gente, com cara fechada e cara pálida, assim, com uma cara de, sei lá, não entendi. Daí eu falei, gente, o que aconteceu? Entendeu? Tamanho volume de pessoas que acessaram o site para comprar, que o site ficou fora do ar. Caiu. Ninguém está conseguindo comprar. Reclamação no chat, reclamação no Instagram, reclamação em tudo quanto é lugar. 0 vendas. Gente, foi desesperador. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Enfim, um monte de coisa passando pela cabeça. Eu e meu sócio, a gerente de marketing voltou para casa, eu e meu sócio ligando para o CTO, o cara que é responsável pela parte tecnológica, mas não tinha sido ele que tinha subido a plataforma, só a título de curiosidade. Ele foi contratado em fevereiro de 2020, era uma vaga aberta, olha como Deus é bom. Era uma vaga aberta que estava há 1 ano aberta, a gente finalmente conseguiu contratar um CTO em fevereiro de 2020. Qual que era o objetivo da contratação? Era a gente criar uma escola de programação. 1 mês depois, tudo mudou. E de uma escola de programação o escopo mudou completamente, que era o fazer a Conquer sobreviver, criar uma plataforma tecnológica. Então, ele mudou 100% o rumo dele dentro da Conquer. Mas não era ele que tinha criado essa plataforma. Então, enfim, a gente não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E aí eu fui para casa do meu sócio, que morava ali perto. A gente conversando, o que a gente faz? Mais uma ideia. Deus é bom, gente. Mais uma ideia. Por que eu não falo com os caras que eu trabalhei há 4 anos atrás, vendendo a maquineta online, para vocês entenderem, a 20, que o André falou, tipo uma maquineta digital. Por que eu não ligo para aqueles caras? Eu trabalhei lá em 2016, 4 anos sem falar com eles. E eram umas 10h30 da noite. Por que eu não ligo para esses caras e com eles eu consigo criar um link digital, um link online, e com esse link a gente dispara e as pessoas começam a comprar em casa. Não pela nossa página, mas com esse link. E aí, gente, comecei a ligar.
E aquele friozinho na barriga, vou acordar pessoas e, não fala 4 anos, mas estava desesperado. Tinha que fazer acontecer. Gente, consegui falar com uma pessoa, essa pessoa me ajudou a codar, programar ali um link, bem rápido. Pegamos o link, disparamos, começamos a disparar por e-mail, por WhatsApp, para tudo quanto é lado. Escancarar nas nossas redes sociais, aqui está o link de compra, link de compra, link de compra, link de compra, link de compra. E aí, as coisas começaram a acontecer. Eu vou falar os números aqui, gente. Nossa história é aberta, tem documentário, nossos números são públicos, não tem nada de novo. Mas, enfim, eu sempre gosto de reforçar aqui que a gente abre os números aqui para vocês entenderem o que representou para a gente, a nossa história. Não para a gente se exaltar, eu sempre falo que toda a nossa vitória, toda a nossa conquista seja para sempre, para a honra e para a glória dele, tá, gente? Mas, enfim, começamos a vender. R$500 mil faturados. E daí a gente apertava F5, estava eu, pode passar a foto. Estava eu. A foto não está aparecendo. Vai uma para frente e uma para trás. Não está aqui. Mas, enfim, a gente estava tinha uma foto que eu coloquei aqui, que estava eu e meus 2 sócios. A gente tirou uma foto, eu registrei esse momento, dia 5 de maio de 2016. A gente apertava esse F5, 1 milhão. Apertávamos o F5, 1,5 milhão. F5, 2 milhões. F5, 3. F5, 4. F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 milhões faturados com aquele lançamento. Só a título de curiosidade, no ano anterior inteiro, a gente tinha faturado 20 milhões. Então, ter faturado em 12 horas 14 milhões foi uma coisa assim que botou a gente num outro patamar. Foi um dinheiro que eu vou dizer muito limpo. Por que limpo? Porque quando você tem uma unidade física, empreendedores entenderão, você tem 10% de aluguel, 10% de professores, 40% custo de aquisição de cliente, marketing. Então, você vai comendo ali o teu lucro. No lançamento, não. Digital. R$0 investidos. A gente não tinha nem dinheiro para investir. A gente estava quebrando. E, gente, no momento de maior angústia e maior dificuldade, a gente também viveu o nosso maior milagre. Aquele dia, elevou a Conquer para um outro patamar. Aí a gente saltou de 25 mil alunos, 35 mil, na verdade, para mais de 1 milhão de alunos. A gente se tornou uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros em tempos de Covid por causa dessa ação, por causa dessa liberação. Pode avançar. E o que eu queria falar de aprendizados, gente? Primeiro, um que me toca bastante, que é essa frase do Steve Jobs. Talvez vocês já tenham ouvido ou visto ela, lido ela. Que diz assim: você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Deixa eu explicar essa frase. Muitas vezes, na nossa vida, a gente tenta encontrar o nosso propósito, mas eu falo que o propósito você vai ter que conquistar. Suando a camisa mesmo. Tem muitas pessoas com o quadro branco da vida, sem arriscar, sem tentar, esperando que o tempo mude ou que o vento fique bom. E aí deixa o quadro branco da vida branco. E o que eu sempre falo é que no quadro branco da vida a gente tem que fazer os pontos. Por mais aleatórios que os pontos sejam e por mais desconectados que os pontos sejam, porque em algum momento, você olhando para trás, você vai ver os pontos se conectando. E por que eu estou falando isso? Gente, eu vivi muitos desertos ao longo da minha vida e ao longo da minha trajetória profissional. E eu lembro até hoje, quando eu abri mão do direito, da faculdade, para empreender, quanto eu fui motivo de chacota. E quantas pessoas tiravam sarro de mim. Pela empresa que eu tinha, o almoço, é isso, é aquilo, tudo engravatado, bonitinho na faculdade, no ar-condicionado, e eu ali chegava suadaço na faculdade. Porque eu ficava literalmente o dia inteiro, pegando chuva e pegando sol, no porta a porta de restaurantes. Depois eu fui vender a Vindi, uma maquineta. Pô, meus amigos engravatados, sapato bonito, uma gravatinha bonita, e eu empreendedor, suando literalmente a camisa, no porta a porta, vendendo, acreditando em algo que ninguém acreditava. Minha esposa acreditava, minha esposa sempre acreditou em mim. Eu sempre falo que minha esposa via a minha versão 4.0 quando ainda estava na 0, gente. Minha esposa é maravilhosa. Ela sempre me apoiou. E, enfim, quantas vezes eu questionei a Deus, gente, no processo. Cara, por que, Deus? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Às vezes me pegava em algum canto aqui da cidade, pensando, porque eu vivia no porta a porta, era um trabalho solitário,
Você toma muito mais nãos do que sim, comercial. E, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Será que o jogo vai virar? Será que as coisas vão acontecer? E eu lembro, principalmente, quando eu estava vendendo a Vindi, a maquineta digital, vou chamar assim, eu me fiz muito essa pergunta. E, gente, foi muito especial, no dia 5 de maio, Deus respondendo para mim. Se não fosse aquele deserto que você viveu, você não teria a chave hoje para sair desse grande desafio que você está vivendo. Se não fosse aquela experiência que você teve, que parecia desconectado e sem fundamento, você não conseguiria, no dia 5 de maio, ter a chave necessária para a gente não quebrar a empresa. Então é muito especial, gente, a gente confiar em Deus e confiar nos processos. E a gente olha para os homens da fé, o José, por exemplo, 12 anos como escravo, gente. Que improvável que ele era. Ou mesmo Davi, 14 anos fugindo de Saul. Que improvável que ele era. Se alguém olhasse para a vida dele, falaria, pô, pobre coitado, esse cara está lascado na vida. Já era. Mas viveu o processo, Noé, 120 anos, né, da construção da arca até o dilúvio. E, gente, muito especial, porque muitas vezes a gente quer o fruto, mas o nosso tronco é apenas um galho. E se Deus entregar aquela herança antes da hora, vai derrubar a gente, vai quebrar a gente. Então a gente tem que respeitar os processos e entender que não é sobre a nossa conquista, é sobre quem a gente vai se tornar na jornada da nossa conquista. E se tornar sempre mais parecido com Ele. É isso que no final do dia sempre importa. Entendendo que no final do dia tudo se conecta. E era um momento, eu não falei, esqueci, que a gente estava vivendo um drama pessoal muito grande. Minha esposa estava para ter um nenê, o Henrico, em 2, 3 meses. Eu estava no banco vendo empréstimo pessoal. Eu não sabia como eu ia pagar minhas contas, não ia saber como trazer comida para dentro de casa. Sentia vergonha, sentia muita vergonha, sentia frustração. Mas não parei, e não parei de acreditar que algum milagre poderia acontecer. Minha esposa estava quebrando, literalmente. Para quem é empreendedor e tinha negócio dentro de shopping, sabe o caos que foi. O caos completo que foi. Fechar uma porta de um shopping. E, gente, home office é privilégio. Quando você tem uma confeitaria, existe o kitchen office e existe o balcão office. Não existe home office. Alguém tem que ir para a cozinha, alguém tem que ir para o balcão. 60 pessoas elas tinham como colaboradores. Da noite para o dia, 0. Todo mundo em casa. Folha de pagamento? Em dia, tem que pagar tudo. Quem que foi para o balcão? Minha esposa grávida. Quem que foi para a cozinha? Minha cunhada grávida. Onde que eu trabalhava todos os dias? Lá na Goods. Queria estar junto. Inclusive, eu fui falar numa igreja recentemente, o irmão veio me falar para mim, Endel, cara, sou teu fã. Eu falei, pô, que legal, que especial, por quê? Não, tua história, você já me entregou um delivery em casa. Eu falei, que legal. Quando? Em 2020. Eu lembro, eu fazia delivery, gente. Já fui delivery man na pandemia. Mas, enfim. Por que contei essa história? Até me perdi. Sei lá por que contei essa história. Mas, enfim. O que eu queria trazer aqui de palavras, né? Essa palavra em João mexe muito comigo, porque, cara, a gente não vê o todo. A gente vê em partes, mas Deus vê o todo. E a gente precisa confiar naquele que nos enviou, naquele que nos criou. Sejam fortes e não desanimem. Gente, é tão especial na Bíblia quantas vezes a gente escuta ler, né, a palavra perseverança. Eu sei que fé são mais de 400 vezes, perseverança não sei. Mas o quanto é importante a gente ter fé e a gente perseverar e a gente ter paciência. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem é paciente mostra grande discernimento. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E como o Sérgio falou, num versículo que ele trouxe, a gente plantou, e plantei muitas vezes, gente, com lágrimas. Mas graças a Deus que a palavra se cumpre e que a gente colheu com alegria. E bom, esse pode passar. Era o terceiro aprendizado, estou caminhando para o final. Quarto aprendizado, gente, empreendedores, prestem atenção. Prestem atenção. Vivemos tempos exponenciais, o mundo está mudando muito rápido. A gente vive um mundo volátil, incerto, complexo e ágil. Demorou 68 anos para o avião atingir os primeiros 50 milhões de usuários. Demorou 62 anos para o
carro ter os primeiros 50 milhões de usuários. Demorou 22 anos para a televisão. Demorou 7 anos para a internet ter os 50 primeiros milhões de usuários. Twitter, 2 anos. ChatGPT, 20 dias para atingir os 50 primeiros milhões de usuários. Pode passar. A gente vive no mundo de mudanças. Isso serve para pequenas empresas e as grandes empresas também. A lista da Fortune 500 faz uma lista anual com as 500 maiores empresas com receita pública e privada nos Estados Unidos. E das 100 que foram listadas em 1955, aquelas gigantes, inabaláveis, intocáveis, dominantes no mercado, 70% delas já fecharam as portas. Das listadas em 79, 40%. Das listadas no ano 2000, que parece que foi ontem, o ano 2000, 1/3. Já quebrou. Ou seja, pode passar. O que é perigoso hoje, gente, é não evoluir. Essa é uma frase do Jeff Bezos, fundador da Amazon. E quando eu falo que uma empresa não evolui, não é a parede evoluindo, é você evoluindo. Se você não evolui, sua empresa não evolui. Pode passar. E se eu pudesse carregar um dos maiores aprendizados da minha vida, eu tenho muito orgulho desse cara aí, que é meu pai. Sou muito grato a Deus pela vida dele e por tudo que ele me ensinou e me ensina até hoje. Esse sou eu pequenininho, esse é meu pai. E meu pai veio de uma realidade muito difícil. Ele foi feirante aos 8 anos, vendia pipoca, bala na rua, enfim, veio de um contexto muito difícil. Foi alfaiate, com 14 anos ele se tornou office boy, e no office boy na indústria que meu avô era peão. E lá ele trabalhou 45 anos nessa empresa, e ele saiu de um cargo de office boy, que já era uma grande conquista para a família, para diretor-geral da América Latina. E ele transformou a realidade da nossa casa. Eu lembro quando eu visitava meus primos, meus tios no interior de São Paulo, eu tinha parentes que moravam literalmente em casa de terra mesmo. Não tinham nem acabamento, não tinha nem chão. E aquilo tocava com a gente. A gente vivia uma realidade muito diferente. E algo que meu pai sempre pregou dentro de casa para mim, para meus 2 irmãos, eu sou o irmão mais novo, de 3. Ele viajava muito, meu pai sempre trabalhou muito, gente. Sempre. Foi isso que fez, enfim, ele conseguir transformar a realidade dele. Ficava às vezes uma semana fora, 2 semanas fora, às vezes ficava 3, 4 semanas no mês inteiro fora. Mas meu pai sempre foi muito presente. Quando ele estava com a gente, ele sempre foi muito intencional. E muitas vezes, quando ele estava em casa, ele ia orar com a gente, né, e pedir algumas coisas para Deus. E uma coisa que sempre me marcava é que meu pai sempre pedia uma coisa para Deus: humildade, para que a gente tivesse um coração humilde. E ele sempre trazia um provérbio, né, que com os humildes está a sabedoria. E meu pai falava isso em casa, eu vou ser bem sincero, eu não entendia, eu era muito pequeno para entender tanto a palavra humildade quanto sabedoria. Mas aquilo ele plantou no nosso coração. No nosso, eu digo, meu e dos meus 2 irmãos. E com 18 anos, 19 anos, eu sempre fui muito faminto por conhecimento, por aprender, por fazer. E eu lembro que eu tive acesso a um estudo bem interessante que estudou o que as empresas que cresceram o triplo da média dos seus concorrentes nos Estados Unidos tinham em comum. E eles identificaram uma característica em comum por trás dos líderes dessas empresas que mais cresciam, que era humildade, gente. Quando a gente pensa no mundo dos negócios, não se falava tanto humildade. Inclusive é uma bandeira que eu levo muito a sério e levanto muito. Por que humildade? E aí você vai entendendo. E mais uma vez, como a palavra, ela é impressionante, gente. Meu Deus do céu, é impressionante. Está tudo ali. Humildade, gente, eu falo que é o motor do crescimento. Humildade é o motor da inovação. Humildade é o motor do aprendizado. Se você não for humilde, você não vai escutar o cliente. Ainda eu não concordo, o cliente sempre tem razão. O cliente não sempre tem razão, não. Aliás, cliente, na maioria das vezes, está até errado. Mas cliente é a razão do nosso negócio, então eu vou ter que ouvir ele sempre. Isso é humildade. A gente não tinha dinheiro, mas eu pegava um papel e entregava na mão do nosso aluno, em 2016. Por favor, dá um feedback. 1 a 5. E escreve aí o que você achou da aula. A gente entregava em todas as aulas, sem exceção. Sem exceção. A gente tem mais de 5 milhões de feedbacks recebidos de alunos ao longo desses 7 anos. Porque a gente realmente precisa estar escutando. A gente não pode se apaixonar por ideias, a gente precisa resolver problemas. E o problema está onde? Está na vida dos nossos alunos. A gente precisa escutar ele. Isso é ter humildade. Tem muita gente que não quer saber, não quer escutar.
Passa longe. Não, mas vamos, escuta um feedback, faz algum formulário para escutar teu cliente, o que ele está achando, o que ele não está achando. Não preciso disso. Orgulho, arrogância. A humildade faz a gente falar com o liderado e perguntar, e aí, tá tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso melhorar como líder? A humildade faz a gente chegar para o nosso líder e falar, cara, e aí, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer mais? Humildade faz a gente se questionar. Você está tendo os resultados que você gostaria na sua empresa? Se você não está, o que você está fazendo diferente para um resultado diferente? Você acha que você é muito bonzão? Ou você acha que você poderia estar se desenvolvendo e fazendo mais? E melhorando, e querendo mais, e melhorando, e querendo mais, e melhorando. Inclusive, isso é uma pesquisa recente, adaptabilidade é a nova moeda dos negócios. Todo mundo fala sobre adaptabilidade. Profissionais adaptáveis, profissionais com learning agility, com capacidade de sempre estar aprendendo, são promovidos 2 vezes mais rápidos, e empresas que contam com esse perfil de executivo são 25% mais lucrativas. O mundo está muito dinâmico, a gente aprende hoje, fica defasado amanhã. A gente precisa estar faminto por conhecimento. E humildade, gente. Humildade. A gente precisa carregar para a nossa vida. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes. Mas Ele dá graça aos humildes. É inegociável a humildade. Não importa o patamar que você tem, não importa o faturamento da tua empresa, não importa o carro que você anda, nem aí para tudo isso. Importa o que está aí dentro do teu coração. E é isso que vai te manter de pé, a humildade. É isso que vai te manter a imagem e semelhança do nosso Criador. Somos nós que tornamos o nosso Deus invisível num Deus visível. Através das nossas ações, através das nossas atitudes. Você consegue imaginar Jesus andando por essa terra, sendo arrogante, soberbo? Pelo contrário, se você minimamente ler a história do ministério de Jesus e da passagem dele por essa terra, a gente vê 1 milhão de pontos de humildade na vida dele. Próximo ponto, para fechar. Aprendizado número 5. Pode passar. Propósito, onde está a sua excelência? Pode passar. Gente, como cristão, não dá para negociar a excelência. A gente precisa ser excelente. Precisa. Eu fico muito triste quando a gente vê alguém que se diz cristão e levanta a bandeira dando más atitudes, más ações. Eu estava compartilhando com o André um caso recente. Como que a gente torna nosso Deus invisível visível das nossas atitudes, nossas ações? É uma das melhores formas das pessoas conhecerem a Jesus e enxergarem Jesus, elas enxergarem Jesus na tua vida, elas enxergarem alguém diferente, com comportamentos diferentes, com resultados diferentes. O que essa pessoa tem de diferente? Cara, essa pessoa é a imagem e semelhança do Criador, do nosso Pai Todo-Poderoso. É isso. Essa é a diferença na vida dela. Por isso que ela é diferente. E está na Bíblia, gente. Tudo que você fizer, faça o melhor que você puder. O dia que você entrega 70% da tua energia, da tua excelência, da tua vontade, você está entregando para você mesmo. Você está desonrando. Você não está sendo um bom testemunho. Tudo que você fizer, por menor que seja, é o invisível na sua vida que vai produzir o visível. É o que você faz lá no escuro, no porta a porta, na rua, que ninguém está vendo, que um dia vai te colocar aqui para você contar a tua história. Não é o que você faz aqui que vai te colocar aqui. É o que você faz lá no bastidor, quando ninguém está vendo. Naquelas madrugadas, nos finais de semana, é o estudo, é o algo a mais. É isso que vai produzir o visível. Pode avançar. E ainda sobre excelência, o que eu acredito? Como que eu acredito que a gente se torna excelente? Claro, sendo muito bons naquilo que a gente faz, mas como é que a gente se torna muito bons naquilo que a gente faz? Saiu um estudo de uma Big Four, de uma empresa de auditoria, que mostrou as principais habilidades que nós precisamos dominar hoje, ontem já, estamos atrasados, para se destacar profissionalmente, seja qual for a área de atuação. E, coincidentemente, são as habilidades que a Conquer nasceu para ensinar. Pode passar. Primeiro grupo, soft skills, como adaptabilidade, colaboração, inteligência emocional, liderança. Habilidades empreendedoras, criatividade, curiosidade, inovação, fazer acontecer. Preparação para o mercado, produtividade, comunicação, negociação, vendas. E habilidades técnicas. As habilidades técnicas são importantes?
Claro que são, mas são insuficientes. Elas vão colocar teu carro ali para andar a 60, 70, 80 por hora. Quando você tem essas outras habilidades, você turbina teu carro e ele vai andar 200, 300, 400 por hora. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E como é que você entende de pessoas? Dominando, pode passar mais um slide. Esse três primeiros grupos de habilidades que a gente chama de First Layer Skills. Eu não gosto de chamar de Soft Skills. Soft é suave, perde o peso, perde a relevância. Mas hoje está muito, muito bem difundido, né? O mercado já ultravaloriza. Quando a gente nasceu, não eram tão valorizadas, não. Inclusive, a gente contribuiu no Brasil para essa valorização. A gente fica muito feliz com isso. Mas o que é First Layer Skills? Habilidades de primeira camada. Por que habilidades de primeira camada? São as habilidades do tronco. Tronco. Habilidades que vão sustentar e te fortalecer, seja qual for o galho que é a tua área de atuação. Seja você um advogado, médico, empreendedor, psicólogo, designer, sei lá qual profissão. São galhos. Inclusive dizem que a gente vai ter de 4 a 7 profissões ao longo da nossa vida. Ou seja, a gente vai mudar de galho 4 a 7 vezes. A gente está no modo Waze, recalculando o tempo todo. Essa é a beleza do mundo que a gente vive da era digital. Tudo bem, eu já pulei de galho já. Mas o que não muda? O conhecimento técnico muda, inclusive fica defasado bem rápido. Mas o que não muda? Habilidades de primeira camada. Elas são transferíveis para qualquer galho. Elas são imutáveis. Há 2000 anos atrás, quem que se destacava? No Império Romano, na Grécia Antiga, comunicadores, influenciadores, pessoas, obviamente, que têm mais inteligência emocional, os comerciantes. Com inteligência artificial, que é essencial e fundamental, a gente tem que usar como nosso aliado. Mas quem que vai se destacar daqui 2000 anos ou hoje? Quem domina essas mesmas habilidades. A inteligência artificial, a tecnologia nunca vai nos substituir. Aliás, robôs humanoides só ameaçam humanos robotizados. E tem um monte de humano bem robotizado por aí. Está errado? Se a gente quer ser excelente, cara, a gente precisa dominar isso. Muda a vida, gente. Mudou minha vida. Eu vejo tantas pessoas sendo transformadas e mudadas. Esse é um caminho para a excelência. Não adianta você esperar resultados diferentes, colheitas diferentes, se você não estiver plantando algo diferente. Não adianta. Joga o orgulho de lado. Talvez você esteja pensando, eu já sei. Eu não preciso. Isso é orgulho, isso é arrogância. A gente precisa, eu preciso de mais disso. Isso muda a vida, isso transforma a gente. Somos humanos, nossos clientes são humanos, as pessoas que a gente trabalha são humanos, são seres humanos, então a gente precisa entender tudo sobre pessoas. É tão especial a gente poder aprender mais sobre como Deus nos criou, como funciona a nossa mente humana. Isso potencializa tanto a gente. Eu fico muito triste, triste não fico, porque, enfim, existe uma grande oportunidade, mas eu acho um completo absurdo, acho que essa é a palavra, de ninguém ter nos ensinado essas habilidades antes. É um completo absurdo. Meu filho, desde pequeno, já vai dominar essas habilidades. Quantas coisas a gente vai poder evitar, ou deixar de sofrer, ou se tornar uma criança muito mais forte, muito mais preparada. E nós adultos estamos atrasados, bem atrasados. E se quisermos sermos excelentes, a gente precisa investir em nós mesmos. Esse é o último aprendizado. Pode avançar. E bom, gente, para fechar, começamos com 36 alunos. Aliás, pode passar o slide? Hoje são mais de 5 milhões de alunos. Pode avançar. Mais de 1.700 empresas. De uma salinha de 45 metros quadrados para mais de 100 países. De desconhecidos como marca, né, uma das principais marcas de educação do Brasil. De 36 mil reais faturados com os nossos 36 primeiros alunos, mais de 500 milhões nesses anos. E agora uma recente aquisição do Flávio Augusto, da Conquer. Flávio Augusto, que muitos de vocês conhecem. Pode avançar. Pode avançar. E é isso, gente. Se eu pudesse deixar... Bom, essa palavra que está na orelha do nosso livro. Você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande. Não vim aqui para falar do livro, mas é bem-vindo, quem quiser comprar. Inclusive, eu vou estar ali autografando o livro. 100% do lucro desse livro é destinado a instituições sociais.
Esse livro aqui traz 7 princípios para guiar a sua carreira. Conta um pouco a nossa história, mas nossa história não é o foco. O foco é você descobrir como pensam e agem os melhores profissionais. E a última frase que eu queria trazer para vocês, estava conversando ontem com a minha esposa, Efésios 6, 10. Para terminar, inclusive começa, para terminar. Ontem eu li e falei, é para terminar mesmo. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Obrigado.